Povo de Deus, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, nós vamos ver um pouco da história de Ana. E de repente, você que está aí do outro lado, você tem um desejo no seu coração. Você vem há anos e anos sonhando com algo e até hoje você não conseguiu realizar. Mas a história de Ana, eu tenho certeza que ela vai te inspirar e Deus vai realizar o desejo do seu coração. Mas antes de nós entrarmos na palavra de Deus, eu convido você para se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho da notificação para quando eu publicar vídeo você ser notificado. E também você pode deixar um comentário ou então um coraçãozinho para o YouTube entender que esse conteúdo é importante, que você gosta dele. E a palavra de Deus hoje será que no livro de 1 Samuel, capítulo 1, a Bíblia vai falar de Ana. Né? Você pode ler a história todinha se você quiser. Eu vou ler apenas alguns versículos. E a gente vê, meus queridos, que essa mulher, ela casou e tinha um desejo de ter filhos, né? E a gente vê no decorrer da história que passaram-se anos e ela não conseguia ter filho. Era importante para o homem ter filho, ser pai. E a mulher também ser mãe. E aqui a gente vê na palavra de Deus que Ana não conseguia. Mas por que Ana não conseguia? Porque Deus tinha fechado o ventre de Ana. Ana não tinha filho porque ela não queria ou porque ela evitasse, não. Porque o próprio Deus, né? Ele tinha feito isso com ela. Porque Deus tinha um projeto maior, um plano maior. E muitas vezes, na minha e na sua vida também é assim, meus queridos. Quando Deus tem um plano maior, ele parece que ele dificulta mais as coisas pra gente, né? Mas é que para no tempo dele ser realizado como ele quer e para a glória dele. E nós vemos aqui que todos os anos, Eucana, que era o nome do marido de Ana, eles subiam para o templo, né? Eles iam adorar em Siló. E a palavra do Senhor nos diz que a outra mulher de Eucana, a Penina, ela irritava Ana. Com Eucana, ela teve filhos e Ana não conseguia ter filhos, né? E ela irritava muito a Ana, né? Humilhava ela. Porque era muito humilhante naquela época uma mulher não ter filho. Era considerada por aquele povo, ali pelo povo de Israel, como um ventre amaldiçoado, né? E isso para Ana era muito triste, ela chorava e não comia. E nesse dia que eles subiram, como de costume todos os anos, né? Eles subiram para Siló para adorar o Senhor. A Bíblia diz que Ana, ela foi para o templo, né? Ela foi para o templo, ela foi orar, ela foi derramar a sua alma perante o Senhor, porque muitas vezes, meus queridos, é necessário, né? Às vezes a gente vem de uma jornada exaustiva, cansativa, de muitas lutas, mas chega um momento que a gente se derrama perante o Senhor, e foi o que Ana fez, né? Chega um momento que Ana, ela fez meio que, Senhor, ou tudo ou nada, né? Eu não aguento mais. E a palavra do Senhor ali nos fala que Ana, ela foi para o templo e quando ela chegou lá, ela começou a orar, a chorar, a derramar sua alma na presença de Deus, né? Só que ela não orou para ninguém ouvir, ela orou só com ela e Deus, né? Era um choro que ninguém ouvia, mas o Senhor, o Espírito de Deus ouvia e sabia muito bem o que ela estava falando. E a palavra de Deus diz que ela fez um voto com o Senhor, que se o Senhor se lembrasse dela e atentasse para as palavras dela, ele lhe desse um filho varão, ela iria devolver para o Senhor. Então, meu querido e minha querida, eu não estou incentivando ninguém a fazer votos, né? Porque se fizer um voto e não cumprir, né? Não vai ser algo bom, Deus não se agrada. Mas aqui Ana, ela fez esse voto, porque era conforme a vontade de Deus, né? Deus tinha fechado durante todo esse tempo o ventre dela, que era justamente para ela fazer isso, né? E a palavra do Senhor nos diz que a palavra do Senhor nos diz que Eli, no versículo 12, demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava, e seus lábios se moviam, porém não se lhe ouviam voz nenhuma, por isso Eli a teve por embriagada. O sacerdote, meu querido, estava ali
era um homem para ajudar, né, em oração quem chegasse por ali. O correto seria isso, né? Ele ajudar, ele orar. Mas a palavra do Senhor diz que ele passou a observar ela, né? Observar para ajudar, não, para criticá-la, né? E é isso que a gente vê em muitos lugares. Em vez da pessoa ajudar quem está precisando, a pessoa passa a criticar. E foi o que ele fez e teve ela por embriagada. Mas ela disse, não, meu Senhor, eu não estou embriagada. Eu não estou embriagada, eu estou derramando a minha alma perante o Senhor. Ana estava cansada, meus queridos, né? De anos de oração, de anos de luta. Ela viu outra mulher se deitando com o seu marido, tendo filhos, né? Zombando dela ao longo dos anos. E ela nada podia fazer a não ser chorar e clamar a Deus, né? Porque existe causas, meus queridos, que a única coisa que você pode fazer é chorar e clamar a Deus, né? Mas se você está nessa situação, meus queridos, né? Que você já não sabe mais o que fazer, a não ser chorar e clamar a Deus, saiba que você está no lugar certo. De chorar e clamar a Deus, porque Ana, ela já não aguentava mais aquela vida humilhante por todos aqueles anos. Não foi um dia nem dois, né? A gente vê que foram muitos anos, né? Mas o Senhor viu, né? Quando ela fez aquele voto que ia devolver o menino para a casa do Senhor para servir a Deus, né? O Senhor viu e atendeu a Ana, né? Atendeu ela e o Senhor fez ali daquele filho dela, né? Um sacerdote, um juiz, um profeta. Olha o tamanho, meus queridos, da obra que Deus tinha no filho de Ana. Aquele filho não seria um menino normal, mas seria um grande homem na presença de Deus. Profeta, juiz e sacerdote. Seria aquele que iria conduzir o povo, porque o sacerdote ali, a gente vê na continuação aqui da história que ele morreu. E os filhos deles também, tudo num dia só, porque viviam no pecado, na desobediência. E Deus queria um substituto para Eli, um homem de Deus para conduzir o povo. E foi o filho de quem? O filho de Ana. Aquele filho que foram anos e anos clamando por ele. E Deus atendeu. Então, meu querido, era um desejo de Ana ter filhos, né? Sair do opróbrio, da vergonha, da humilhação. E se você tem vivido essa vida, meus queridos, né? De humilhação, você tem se sentido humilhado, envergonhado por tanta situação na sua vida, por tudo que tem dado errado, saiba que Deus está vendo. E que assim como Deus agiu na vida de Ana, se você recorrer a Ele, se derramar perante Ele, Ele também vai resolver a sua causa, porque para Deus não há nada impossível. Então o Senhor fez uma estéreo dar à luz, porque o próprio Deus tinha feito ela estéreo, né? Mas quando Ele quer, Ele age, e Ele agiu na vida de Ana, e Ana cantou um cântico. Você pode, na continuação desse livro de 1 Samuel, a partir do capítulo 1, você pode na sua casa acompanhar, que Ana fez um cântico em agradecimento a Deus, né? Então, meu querido e minha querida, você ainda vai cantar na presença de Deus, né? Todo esse choro, toda essa tristeza, ela vai chegar ao fim. E a alegria, ela vai chegar na sua vida. E que Deus abençoe a tua vida. Medita nessa palavra em nome de Jesus.